Bora. Misa, quero começar aqui de cara por essa reforma ministerial que está acontecendo no governo Lula, né? A gente sabe que o governo sofreu bastante com uma queda expressiva de popularidade ao longo dos últimos meses aí, muito por conta daquela questão do Pix. Nicolas Ferreira foi capaz de capitalizar em cima daquilo, criando todo um cenário que, sem dúvida, desgastou o governo, e por outras coisas também que a gente vai falar ao longo dessa entrevista. Mas agora tem essa questão da reforma ministerial. Vou começar por aí, cara. Como é que você avalia os movimentos que foram feitos até aqui, com Glaze, com outras lideranças que foram trocadas ali, Padilha assumindo o Ministério da Saúde no lugar da Anísia? Tudo isso te parece adequado? Você vê alguma questão que não te agrada, considerando essas mudanças? Como é que você avalia essa reforma ministerial do governo Lula até aqui? Então vamos lá, César, começando lá pelo ponto inicial da sua pergunta. Eu não vejo uma relação entre a mini reforma ministerial que está sendo implementada agora pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a queda de popularidade registrada nas últimas pesquisas. Para mim, são coisas diferentes e que, em sendo diferente, não necessariamente uma tem relação ou tem efeito prático na outra. Por quê? Porque essa reforma ministerial já estava sendo esperada já há alguns meses, independentemente do que seria registrado nas pesquisas, que, como eu disse, acabaram por ratificar, confirmar um descontentamento com as políticas governamentais atuais. Então, não acho que existe uma relação, acho que não é uma resposta do governo para a queda da sua popularidade. Talvez uma troca em específico tenha sido a do Sidônio, lá da comunicação. Aquela sim poderia ser algum tipo de tentativa de mudança de percepção no que diz respeito à avaliação do governo, mas todas as outras trocas que foram feitas desde então não necessariamente estão relacionadas com a queda de popularidade. Dito isso, como ponto inicial, eu faço algumas reflexões adicionais. De qual tipo, César? Quando um ministro de Estado ele deixa o seu cargo, ele deixa por algumas questões. Basicamente, ou por escândalo, corrupção, pressão da mídia, pressão popular, ou por queda de desempenho. Seu desempenho é ruim, seu desempenho não chegou a ser satisfatório pela avaliação do presidente. Se for por escândalo, a gente já vai conseguir identificar alguns dentro do governo. Porém, se for por desempenho, eu não consigo entender, do ponto de vista de desempenho, a saída da ex-ministra Nízia Trindade. Entendo que desde o início do governo, a ministra vinha fazendo uma gestão responsável, uma gestão muito segura de uma pasta estratégica, com um volume monstruoso de orçamento, e fazia isso respaldada por quadros técnicos, algo que não foi visto durante o governo Bolsonaro. E ao fazer isso, o seu ministério, na avaliação de muitos e na minha avaliação também, tinha um alto desempenho. Se o Ministério da Saúde tinha um alto desempenho e não foi envolvido em escândalo de corrupção, por que a ministra Anísia saiu? Então, ela saiu, não saiu por conta de escândalo e não saiu por falta de desempenho. Ela saiu por uma decisão política do presidente Lula. Uma decisão de trazer o Ministério da Saúde para um ambiente muito mais vocacionado para um momento pré-eleitoral. Então, te respondendo aqui já antecipadamente, a minha avaliação é que as sinalizações que foram dadas até agora, no que diz respeito a essa mini-reforma ministerial, César, não são interessantes. Por quê? Porque isso não vai melhorar a relação do Planalto com o Legislativo, a relação era ruim no início do governo e tende a continuar ruim com essas reformas que já foram apontadas até agora, e algumas trocas que foram feitas, a exemplo dessa que eu citei, da ministra Nízia Trindade, não tem justificativa nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista de envolvimento e escândalo. Só para aprofundar ainda um pouco mais essa reflexão, a gente pode dar alguns passos atrás na análise dessa questão que eu estou colocando, e queria que a gente pensasse sobre a saída da Ana Moser do Ministério do Esporte. Foi por falta de empenho e desempenho? Foi porque ela se envolveu em escândalo de corrupção? Não.
Nem a ministra Nízia, nem a ex-ministra Ana Moser saíram por desempenho, nem tampouco por envolvimento em atos de corrupção. E aí, para finalizar e amarrar essa nossa primeira conversa aqui, eu coloco que tem uma tolerância a questões políticas muito menor quando isso é envolvido com mulheres. É mais fácil, tem sido mais fácil, comprovadamente, se demitir ministras mulheres ou ministros negros do que ministros brancos apadrinhados políticos de grandes partidos. Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer aqui para pontuar a minha crítica em relação ao que tem sido colocado como essa mini-reforma já pavimentada nesse momento, César. Perfeito, importantíssimo essa tua colocação, porque de muitas maneiras a plataforma sobre a qual o governo se elegeu tem a ver com aquela rampa que a gente, né? Todo mundo, de fato, aquilo enaltecia a diversidade, muito se falou a respeito disso, a importância de mulheres, de lideranças negras, de lideranças indígenas, e de fato me parece que é o caso absolutamente pertinente a crítica que você traz nesse sentido. Misa, como é que Se você bem avalia outro ponto. Desculpa, César. Um outro ponto que eu Fala, lembrei querido. aqui Não, rapidinho, imagina, enquanto imagina. você falava, a ministra Uhum, Simone Tebet, ainda enquanto candidata, logo após a apresentação do resultado do primeiro turno, ela foi a candidata que logo buscou uma reunião com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva naquele momento. E nessa uhum, reunião, a então candidata disse ao Lula que o apoiaria porque ela entendia que ele era o melhor candidato. E só fez uma exigência. Uma exigência. Ela queria a paridade nas nomeações. Lula não disse nem que sim, nem que não, apertou a mão dela, abraçou ela, Simone Tebet firmou acordo, publicamente declarou voto ao Lula, hoje faz parte do governo, mas aquilo, a única coisa que ela pediu, que era a paridade nas nomeações, não foi atendida e uhum. até hoje não está respaldada na esplanada. Muito bem colocado.